Oi, aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos à missa? Ah, vamos! Eu assisti Missa da Meia-Noite, produção de terror / drama da dona Netflix, que tem como criador o mesmo cara que fez A Maldição da Residência Hill e da Mansão Bly, o que já é um cartão de visitas bem interessante, né? Muito por causa disso, resolvi assistir despretensiosamente a minissérie, até porque nem trailer eu tinha visto. E pelo nosso Senhor, quantos sentimentos diferentes surgiram neste corpo enquanto eu estava maratonando essa minissérie. Então, pela primeira vez neste canal, nós faremos um review de uma minissérie. Lembrando que é a minha opinião e ela é sem frescura e sem spoiler, ok? E eu nem vou passar pela sinopse porque nós temos muito o que conversar. Muito. Então vamos direto para a minha opinião sobre a minissérie. Segura na mão de Deus, porque tem que ter muita paciência para tanto mini monólogo. Missa da Meia-Noite tem vários problemas na minha opinião, e muitos deles estão concentrados justamente num roteiro extremamente arrastado e com falas muito longas. Tudo aquilo se resolveria em 4 episódios, né? Porém, ficou mais arrastado do que missa de domingo. É tanto mini monólogo que eu acho que cada personagem da série teve a sua oportunidade de explicar o seu passado ou pelo menos falar o que estava sentindo em algum ponto. Alguns deles até faziam sentido para a história, outros nem tanto. O mini monólogo do xerife, por exemplo, me pareceu completamente desnecessário, porque desde o início, desde o primeiro episódio, fica muito claro qual é a questão que ele está levantando. Não havia motivo para reforçar aquilo em mais uma cena extremamente longa. Só faltou o roteirista aparecer na tela e dizer: esse é o problema que a gente tá querendo trazer, tá? Xenofobia, ok? Entendeu? A médica que tá dividindo cena com o xerife me representou muito, fazendo uma cara de poxa, só vim aqui contar um negócio e sair com um sermão. Porém, eu vou te dizer que a grandiosidade dessa minissérie está justamente neste roteiro. Eu sei, confuso. Não teria como eles fazerem um link com a Bíblia ou com as questões religiosas sem parecer um sermão do padre da igreja local. E muito por causa disso é que Missa da Meia-Noite ganha vários pontos. Quando começa a escarafunchar nessas questões e fazer algumas comparações, até mesmo algumas traduções literais do que está no livro do Senhor. A grande riqueza do roteiro está justamente nisso, em ser basicamente alguém lendo a Bíblia para nós. Pena que ele volta a pecar em vários momentos, principalmente quando transforma os personagens que são os inteligentes, são as pessoas que vão resolver aquela coisa toda, em pessoas burras. Do nada. Mais uma vez, trago aqui o exemplo da médica, né? Fica completamente difícil engolir a situação dela, muito porque ela é uma médica. Bom, seguindo, para esse vídeo não ficar mais longo do que a Missa do Galo, tiveram 3 rostos que brilharam muito na tela, na minha opinião. E eles pertencem a Kate Siegel, ao Hamish Linklater e a Samantha Sloyan. A Kate entrega uma performance muito sólida e constante durante toda a minissérie. E a atriz faz um excelente trabalho ao nos manter interessados e até empáticos com a personagem, trazendo bons momentos de carga dramática pesada e outros momentos sendo bem ácida. Adorei os momentos que ela foi ácida. Achei maravilhosa. Já o Hamish Linklater está excelente. O cara surgiu do nada e me hipnotizou automaticamente. Muito porque ele entrega um personagem que faz a gente duvidar das ações dele, mas ao mesmo tempo a gente confia no cara, porque ele é o padre, e isso é assustador. Mas agora nós vamos parar um momento para enaltecer a Samantha. Essa mulher entrega um dos melhores desenvolvimentos de personagens que eu já vi na vida. A Bev começa quase invisível, mas acaba a série chamando todos os olhos para ela. E só uma atriz muito fodalhona seria capaz de fazer isso. Sair de um personagem que aparentemente tinha uma função boba e se transformar numa potência dramática nos últimos episódios. Isso não é qualquer ator que consegue fazer, pessoas. Ela tá incrível. Agora, na outra ponta dessa maravilhosidade, nós temos o Zach Gilford, que é a pior performance de todas. E eu incluo aqui os coadjuvantes. Eu vou até incluir os figurantes, porque acho que tem figurante que atuou melhor ali. Nitidamente, o personagem dele é um egoísta, com sérios problemas de aceitação, uma pessoa completamente tóxica. E o ator não consegue entregar isso. Ele não vai muito a fundo nas camadas que o personagem tem. A performance dele mais parece a de um adolescente problemático do que de um adulto
adulto problemático. E junta a isso a sensação que eu tive de que nenhuma das cenas dele tinha emoção, tanto que qualquer ator que estivesse contracenando com ele chamava mais atenção do que o próprio. Falando em chamar atenção, vamos voltar a falar de coisa boa. A direção de arte dessa produção é um primor. Eu acho que não se compara a Residência Hill, mas é espetacular de qualquer forma. A fotografia, os cenários e o CGI, eu poderia dizer que são os pontos altos aqui. Muitos dos takes aparentam ter sido gravados com luz natural, o que dá mais realismo para as coisas. As casas abandonadas e as que tinham moradores se diferenciavam por apenas alguns detalhes muito bem colocados, mas que faziam toda a diferença. E o que dizer das cenas gravadas na igreja, iluminada todinha por velas? Não tem coisa mais bonita do que aquilo, apesar do que aconteceu lá dentro. Em compensação, a maquiagem aqui é uma coisa que chega a doer nos olhos e, na minha opinião, entrega parte do plot. Fica muito nítido o que vai acontecer por causa dela. E por fim, vamos falar do criador da criatura. A direção do Mike Flanagan acerta em alguns momentos, principalmente em algumas cenas mais dinâmicas ou algumas cenas que têm um pouquinho mais de tensão, uma tensão mais forte, como por exemplo as cenas da igreja toda iluminada por velas. Em outros momentos o cara se perde nos maneirismos, como por exemplo a cena do xerife na praia, em que a câmera fica girando ao redor dele, que girou tanto que eu fiquei enjoado. Ou na quantidade de cenas em que o foco tá na cara do ator e todo o restante tá meio desfocado, que é para causar aquela sensação de que talvez alguma coisa vai sair ali de trás. O problema é que ele usa esse recurso tantas vezes que perde justamente o seu efeito, né? O efeito de você ficar com a expectativa de que alguma coisa vai surgir por trás daquelas pessoas. Adiciona isso cenas muito longas, muito associado ao roteiro, né? Porque tem que gravar mini monólogo de cada um e daí não tem muito o que fazer, né? Grava a pessoa falando durante horas sem parar. E o fato de o diretor não extrair muita emoção dos atores. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque em vários momentos coisas horríveis acontecem e os personagens agem como se nada tivesse acontecido. As pessoas parecem não se importar muito com as situações, com as outras pessoas ou com elas mesmas. Tem uma cena em específico, eu não vou dar spoiler aqui, mas que eu fiquei muito chocado porque uma coisa muito extrema acontece com o personagem Healy e ele não age conforme eu particularmente agiria se aquilo tivesse acontecido comigo. Acho que faltou um pouco a mão do diretor para dar uma carga um pouco mais dramática em algumas cenas ou até mais histérica em outras. Mas como um todo, eu devo dizer que a experiência com a minissérie foi positiva. Por esses motivos, Missa da Meia-Noite leva 3 alienzinhos. O que eu posso dizer é que a minha experiência assistindo a minissérie foi como se eu estivesse na missa, em, quer dizer, 7 missas diferentes, né? 7 horas de minissérie. Tiveram vários momentos bem longos e chatos. Tiveram algumas coisas divertidas, como por exemplo os hinos que a gente ouve na igreja. Algumas coisas tensas, como aqueles sermões em que o padre parece que está falando diretamente contigo, pecador. E quando termina você fica aliviado, mas remoendo algumas coisas que o padre disse, para o bem ou para o mal. Bom, mas essa é a minha opinião. E você, assistiu a Missa da Meia-Noite? Não a Missa do Galo. A minissérie. Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!